Ah, Bom, meninos, nossa primeira live. é, Acho que está todo mundo curioso para saber o que a gente está inventando. E aí, o que eu pensei era que a gente podia conversar um pouco sobre como é que a gente se conheceu para chegar até aqui. bom. Essa foi minha ideia. O Carraro também tinha pensado em algumas perguntas. Eu tinha feito mais perguntas, mas senhorita Salete, com toda a propriedade que é capitanear, por favor, vamos em frente, então. Não, bora. O que você planejou aí de pergunta? Começaria exatamente com essa proposta, né? A gente se apresentar, né? É, conversar um pouco da gente, se apresentar um pouco cada um aqui, né? E também falar principalmente um pouco sobre o que é o projeto da Sonhatória e como que a gente e por que a gente está aqui hoje, né? É isso mesmo, sabe? É isso É, mesmo. é, Fala aí, Rafa. não, eu ia cortar. Eu ia falar, acho que é bom a gente começar contando um pouco da história de como a gente chegou até aqui, para começar a introdução das coisas, né? É, pra, primeiro, como a Sá conseguiu, como a Sá se conectou com o Carraro, como foi a história, assim, que culminou no encontro de vocês que depois a gente acabou juntando nesse trio aqui. Tá bom. Bom, eu tenho até uma curiosidade em relação a esse encontro. Eu estava, em 2023, eu saí da empresa que eu estava e comecei a pensar como é que eu ia me reconectar com as pessoas. O meu sentimento é que eu tinha ficado fora do mercado, assim, fiquei muito imersa no meu trabalho e eu precisava me reconectar. E eu não sabia mais fazer network, então eu fiz um texto falando sobre essa minha dificuldade. E publiquei no LinkedIn, distribuí em alguns grupos que eu estava. E aí, do nada, o Carraro me mandou uma mensagem, se apresentando, que eu também tinha feito mestrado, que ele era uma turma antes da minha, se eu topava almoçar com ele. Aí eu fui, foi mais ou menos assim. Mas eu sempre quis entender, assim, por que que o texto, de alguma forma, mexeu com ele, assim, por que que ele resolveu vir falar comigo. Boa, boa pergunta, inclusive. Eu também tô curioso. Eu, além da Sá escrever muito bem, eu acho que é uma redundância falar isso, é uma questão era tentar, assim, eu acho que as redes sociais hoje, elas trouxeram um pouco essa questão você estar muito perto digitalmente da pessoa e às vezes pessoalmente, fisicamente, às vezes você tem uma barreira, né, de entrada, né, ou tanto fisicamente, ou tanto por distância, localização, né, eu acho que isso é um fator. E aí me chamou muito, eu gostei muito do texto da Sá. É a questão assim de como tá ali, né? De como entrosar com as pessoas e tudo. É um texto muito bem escrito. E aí eu falei, quer saber? Eu gosto, os textos muito bons, eu sempre faço questão de interagir. E assim foi. E olha o que reverberou, né? Então eu acabei interagindo com a Sá, a gente marcou Aí nós marcamos um almoço, certo, Sam? Desse Isso. almoço, desse almoço foi num restaurante japonês muito bom, que fica ali na Paulista. E é um dos restaurantes que eu tenho muito carinho de também, então por isso que eu fiz questão de convidar a Sá para ir lá, ainda bem que ela aceitou. E aí, nesse momento, que foi a primeira vez que fisicamente a gente se encontrou, né? Assim, né? Que a gente se estreitou e isso foi só aumentando com o tempo, né? Mas o que chamou muito a atenção, eu acho que foi, talvez, eu acredito que foi esse fator de vocês, eu acho que da tarde colocar numa posição muito bonita da, da intersecção, né? Da intersecção entre as pessoas, né? E isso é uma coisa que eu gosto muito. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acho que isso é muito válido, né? Você vê, você tem muitos perfis, ou então muitas personas,
que aquilo é só o digital, né? Então, trazer isso pro pessoal, pro mundo real, né? Você sair do meta, né? Isso é muito rico. Talvez até o texto dela tenha te tocado, assim, porque ele, querendo ou não, mostra. Não vou dizer uma vulnerabilidade, mas mostra. Ah, putz, eu não consigo fazer network. E eu tenho certeza absoluta que é um problema de muita gente, inclusive o meu. Eu também não sei, não me conecto direito com as pessoas, embora até falam que, ah, não, putz, você é simpático, mas eu não consigo, assim, depois que você me conhece, mas aí até antes, sabe, é muito difícil. E talvez isso tenha conectado, né? E você sabe que a gente se conheceu nesse dia, aí eu estava de mudança para o Rio. Aí eu fui para o Rio, fiquei um ano lá. Aí o Carlos me mandou uma mensagem, acho que assim, algum tempo depois, assim, pra gente se reconectar. Aí eu expliquei pra ele que não estava vindo muito para São Paulo. Aí eu fui para um evento e a gente se encontrou lá no evento. E Tipo, aí a sem gente foi querer, fazer um happy não era combinado. hour, não combinamos. Aí a gente fez um happy hour. Eu fiquei pouquinho tempo, porque eu tinha combinado de jantar com um amigo, porque eu não vinha muito para cá, né? Então quando eu vinha, eu tinha que cumprir a agenda toda. Otimizar a agenda. Aí depois disso, eu acho que quando eu saí da empresa, eu acho que eu mandei uma mensagem para ele falando que eu tinha saído. Aí ele falou, vamos conversar. Aí a gente conversou, ele falou de você, e quando a gente se encontrou, foi a terceira vez que a gente se viu. A gente não teve muitos encontros assim Caramba, presenciais. caramba, A taxa de sucesso é altíssima, sabe? caramba, que legal. Eu já tô indo, mas assim, se a gente indo até aquele ponto daquele encontro que a gente teve lá no café, no Mestiço, lembra do nome, inclusive, daquele café lá? Por muito tempo, ele foi o codinome do nosso projeto. Enquanto eu tava planejando e tal, ele era o codinome lá, o Mestiço, né? É, como foi, tipo, a sua história, assim, até chegar no café? A minha, Sua história é, profissional, sua história. então, foi muito assim, eu saí na empresa que eu estava no final de outubro. E eu acho que a conversa com o Carraro foi naquela semana, assim, foi muito rápido entre a nossa conversa, eu saí da empresa, a nossa conversa e o nosso encontro. Foi tudo assim meio seguido. Acho que não deu 15 dias. E eu lembro que assim, a nossa conversa, a minha dele, passou muito pela ideia de que a gente não queria mais continuar como executivo de empresa e que a gente tinha esse desejo de empreender, mas empreender em alguma coisa que tivesse impacto. Assim, a gente queria que fosse essa vocação que a gente descobriu para sustentabilidade tivesse na assim, no fundamento da empresa que a gente fosse montar. Aí eu falei para ele de várias coisas, assim, várias conversas que eu vinha tendo. E aí eu comentei com ele que uma amiga minha tinha falado para mim que muitos projetos, bons projetos socioambientais, não saíam do papel. E que assim, que esse era um problema e que talvez essa pudesse ser uma dor que a gente precisa resolver. Aí ele falou, olha, eu tenho um amigo, o Rafa, que quer trabalhar com tokenização, ele já trouxe a ideia da tokenização. Aí eu até apresentei para ele um projeto que eu tinha visto na África do Sul, na área de energia. Aí, como ele é o aglutinador, né, ele falou, não, se você estiver aqui em São Paulo, a gente já vai marcar aí um café com Biro. E aí a gente marcou. Então foi muito rápido, assim, não teve uma história muito longa aí de sair do Rio, voltar para São Paulo e a gente começar a nossa conversa. Você trabalhou quanto tempo? Isso eu acho que eu nunca perguntei. Você trabalhou quanto tempo como executiva? Área de energia, né? Área de energia, mas
nos últimos 10 anos, assim, mas antes desses últimos 10 anos eu tenho 27 anos de carreira executiva. Eu sempre, desde que eu terminei a faculdade, eu sempre trabalhei em empresa, assim, sempre na área de comunicação e sustentabilidade. Então, quase trintinha. Legal. E aí chegou aí o Carraro. O Carraro, eu sei em partes a história dele, porque a gente, ao longo desse tempo, a gente se encontrou profissionalmente uma vez e depois a gente foi conversava, né, de formas esporádicas. Uma vez eu encontrei com ele na Paulista, se eu não me engano. Eu acho que eu cheguei a encontrar com ele na Paulista. Algumas vezes a gente se encontrou na Paulista. E tal, mas foi até a gente chegar aqui. E aí, Em que ano que vocês se conheceram? Como eu também não sei muito a história. não sei não. 2005, 2006, talvez. 20 anos, é muito tempo, É, né? 2000 não, menos. Passou sobre Prime 2011, 2012. 2011 e 2012 nós conhecemos. Sério? É, 2011, 2012. Uhum. Pouco tempo. Porque o subprime eu passei no Safra e logo em seguida deu aquele boom dos quase 10% de crescimento de PIB no Lula 2, Lula 1, Lula 2, final do Lula 1. E aí eu fui pro Paine. Foi bem aquela época que estava tendo uma carência de profissional, estava começando a mudar muito o estrangeiro aqui para o Brasil, do setor de alguns setores assim muito específicos e coisa e tal. E aí eu recebi a proposta e acabei mudando para o Pine. Do Pine eu entrei no setor na área de crédito, também na área de risco de crédito. Aliás, naquela época era especificamente risco de crédito, na área de portfólio management. E aí eu entrei com o banco, ele estava se reposicionando e, ele tinha uma estratégia muito de todos os prestadores de serviço, né, as tecnologias, etc., eram todas de fora, né, eram todas de terceiro. E aí ele começou a mudar, né, ele começou a desenvolver tudo in-house. E bem nesse momento, a área de tecnologia ela dá aquele boom, né? Até pela estratégia do banco, que estava saindo muito focado em varejo, consignado, etc. E aí o banco se reposiciona para atender grandes empresas, né? Grandes institucionais. Nesse momento eu entro, e um pouco depois eu entro e começo a entrar nos projetos de crédito com tecnologia para poder desenvolver plataformas, etc. E aí que eu conheço o Rafael. E esse é o momento que aí a gente ficou até conectado até hoje, né? Estamos juntos até hoje. E era isso, né? Então a gente tinha muita interação nessa perspectiva, né? Eu para atender a parte do que o banco ele precisava no prisma de crédito, né, e de governança, e também na parte regulatória. E o Rafael, ele sempre me atendeu também com esse mesmo olhar, mas com a lupa de tecnologia, né, então. E essas eram as interações, né, e foi uma época muito bacana, foi uma época divertida, eu curti muito. As pessoas, o banco ele tem esse estigma, né, ele tem esse estigma do estresse, mas foi uma época que eu me diverti muito, assim, eu curti, era um banco, a família de Essa época foi uma época muito boa. Eu dei graças a Deus, então eu preciso, né? Ainda bem que o banco mudou todo esse a visão deles e eles começaram a internalizar os sistemas, que foi aí que eu entrei lá. E foi assim, é bem legal. Existem duas empresas que eu trabalhei que ficaram na minha história, assim, que eu acho que foram incríveis. Uma foi uma agência de publicidade, a One Digital, que ficava ali perto do banco, inclusive, na Avenida Brasil, e eu saí de lá para ir pro Banco Prime. São dois lugares, dois momentos ali. Mas enfim, aí você saiu do banco e foi para onde? do Pine, aí do Pine
eu saí, o banco, naquele momento, é uma família de banqueiros assim, muito tradicional brasileira, né? Mas eles são muito, é tradicional, mas ao mesmo tempo muito dinâmico, né? A família Pinheiro. E bem naquele momento, eles começaram de novo, depois dos 5 anos, eles começaram, que é o tempo que eu fiquei lá, eles começaram a se reposicionar e a mudar mais para outro negócio, voltar mais para pessoa física e tudo mais. E, e aí eu vi que eu estava no momento já de ir para outra. Assim, são questões, misturam, junto um pouco de questões pessoais, junto com questões profissionais. E aí eu falei, quer saber, eu nunca tinha passado por uma experiência assim, nunca tinha de uma multinacional, né? E desse momento eu fui ao mercado, né? Achei por muito que eu gostasse, né, do banco e tudo mais, eu falei, quer saber, eu acho que vou ver se tem alguma coisa rolando aí aí fora. E apareceu uma oportunidade muito legal no Citi. Aí eu fui pro Citi, aí eu me apresentei em outros lugares também, né? E acabei indo as coisas acabaram que concatenando e dando certo. Eu fui indo pro Citibank aqui do Brasil. E aí fiquei lá por 10 anos. Por Apenas. 10 anos. Só Apenas 10 anos. Apenas 10 anos. Não, legal. Eu eu sou uma figura muito monogâmica, né? Então eu tenho minhas relações são longas, São assim, são longas, muito. né? É engraçado, nos 4 primeiros lugares que eu trabalhei lá porque eu queria. Tipo, eu lembro que eu saí do meu estágio e fui para uma agência de publicidade porque eu queria muito trabalhar na agência de publicidade. Falei assim, quero trabalhar na agência, eu quero entender como que funciona. Fazendo faculdade de desenvolvimento, eu lia muito sobre o Nizam, e eu gostava muito das coisas que ele fazia lá, e eu falava, putz, deve ser muito legal, né? E aí eu trabalhei na agência de publicidade, foi bem bacana. Só que eu saí da agência de publicidade. Trabalhando lá, eu falei assim, putz, deve ser muito legal trabalhar em um banco. Eu trabalhei acho que 1 ano na agência, e aí eu falei assim, vamos pro banco. Foi quando eu fui pro Banco Pine. Lá no Banco Pine eu conheci o Carraro, ele batia bastante. Mentira. Não sentia. era um Pô, mas isso aqui, cliente. não sei o que lá. Eu já contei a história pro Carraro de como que a gente concebeu um dos sistemas que era mais utilizados lá do banco. E foi um negócio incrível a forma que a gente concebeu ele. Mas acho que isso é normal, né? Eu acho que qualquer empresa. E depois eu saí. Aí eu falei assim, putz, eu fiquei um bom tempo lá, acho que quase 4 anos, eu acho. Eu fiquei um bom tempo lá, uns bons anos, no Pine. Aí eu fui para uma agência de publicidade de novo. E eu saí da agência. Só que aí quando eu entrei na agência de publicidade, eu lembrei como era trabalhar numa agência de publicidade. Eu falei, puta, é verdade, é assim, é loucura. Por que eu quis voltar? E aí eu fui de novo para o banco. Isso. Mas É, o né? agência de publicidade é mais louco do que banco? Eu não sei como tá banco hoje em dia, mas banco de investimento e tal, mas agência de publicidade é loucura. É loucura. Sábado e domingo o tempo inteiro é quase empreender. Só que você tá ganhando dinheiro pro dono da agência. Uhum. É diferente. E aí eu, assim, quando eu tava no Banco Industrial foi quando a primeira vez que eu efetivamente saí de uma empresa e eu fiz algo que fui empreender, assim, de verdade. Eu saí e fui empreender. Foi a primeira vez. E foi insano, assim, a experiência Quem da noite. saiu? Não, não, A na filha. hora da noite ele disparou. Ah, E foi quando eu falei assim, putz, é isso que eu quero pra minha vida. Eu não quero mais trabalhar pra ninguém. E aí mas é muito difícil, né? Mas assim, e é ao longo desses vários projetos que eu. Hã?
Qual foi seu primeiro negócio? Esse primeiro? Esse foi. Eu já tinha feito outras coisas antes, mas de relevância, assim, foi o que assim deu a chama. Foi a Pulse, que era um site de relacionamento. E aí, de repente, a gente tava. Foi assim, eu falo a gente, mas era eu sozinho. Eu lembro que eu desenvolvia e fazia o marketing ao mesmo tempo. Então, eu mal dormia nessa época mesmo, assim, eu mal dormia. Eu lembro que eu ia dormir na hora que o primeiro ônibus passava, que era umas 4h30, 5 horas da manhã, e eu acordava umas 10 horas e eu já tinha que começar de novo. Então, de manhã eu programava e à noite eu fazia a parte de marketing. E assim, o tempo fez o número se perder um pouco. Eu não lembro se eu consegui 60 mil usuários ou 80 mil usuários, mas foi um negócio assim. E aí, tipo, sei lá, saiu na televisão. Eu lembro da primeira vez, eu fui no programa da Luciana Gimenez. E aí ela foi lá para entrevistar. Eu tava muito nervoso. Minha mão suava assim, fria. E a galera passava a maquiagem em mim. De repente a maquiagem já tava toda porque eu tava suando pra caramba. Eu fiquei muito nervoso. Aí na segunda vez que eu fiz uma entrevista, aí já foi dentro no escritório da própria empresa, aí eu já estava muito mais à vontade, foi mais tranquilo. Aí depois, eu ia fazendo esses projetos, essas coisas, e o Carraro sempre me mandava uma mensagem. Pô, muito legal. Oh, não sei o que lá. E ele sempre me mandava mensagem de várias coisas. E aí, até eu fiz a Draca. Hã? É verdade, é verdade. Sim, mandava sempre mensagem, sempre estava ali. Aí eu fiz a Dracarys, que era um jogo de blockchain, né? Criptomoedas, a mesma tecnologia que hoje a gente utiliza para tokenizar os ativos na Sonatório e tokenizar os projetos, e enfim. E aí eu comecei a desenvolver lá, na Dracarys, né? Nesse card game. Quando eu encerrei, as coisas elas deram uma diminuída, o Carraro ele mandou mensagem, vamos conversar de manhã, 6 horas da manhã ele marcou uma conversa. E aí, a gente conversou às 6 horas da manhã, ele expôs várias ideias que ele estava tendo, ele tinha já algumas ideias, e eu falei para ele desse negócio putz, tem um caminho aqui que parece que está trilhando. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre tokenização especificamente, mas eu comentei alguma coisa sobre tecnologia que dava para juntar, né? No que ele estava pensando com rastreabilidade e tal. E aí a gente ficava nessa conversinha, né? Era aquele. O like, um bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Mas nada, nenhum namoro. Até que ele chamou pro café lá do Mestiço e a gente fala assim, o Carraro tava lá super empolgado, unindo, né? Falando assim, olha, acho que agora vai. Eu lembro que aquele dia você estava com uma super tosse e a gente ficou dando vários diagnósticos. E depois Nossa, você estava com escarlatina, você estava com uma Não, doença. ai, eu até esqueci o nome do negócio que eu tive. também. Era de pulmão, era alguma Era uma bactéria no só que ela pulmão que eu tava. só E que ela eu fui foi em tudo quanto é médico, fui no médico várias vezes, ninguém sabia o que eu tinha. Até que, não, é esse técnico que toma esse remédio. Pô, melhorei. Eu falei, olha só. Fiquei 2 meses tossindo. mas é verdade, porque de você conversando com a gente naquele dia, você falava assim, ó, gente, pode ficar tranquilo que não é Covid. E eu É, já. Covid não era, mas era outra coisa que podia passar, né? altamente contagioso. Ó, não Exatamente. é Covid. Pode ficar tranquilo. Eu falei, não, eu fiz o teste de Covid e não é. Então tava tudo certo. Legal, legal. É bom a gente. Aí a gente, enfim, se encontrou e e estamos criando a sonhatório. E o que é sonhatório? Acho que as pessoas elas querem saber, né? O que é sonhatório. Cara, eu tenho tanta gente tem me perguntado isso. Eu tenho duas conversas que eu tenho tido. Primeiro é o que é sonhatório e a segunda é, nossa, eu adorei esse nome. Todo mundo acha o nome muito legal. Para mim, a sonhatório, o que eu tento explicar para as pessoas é que ela é uma fintech, então ela é uma startup na área financeira, mas que tem como diferencial
a tokenização de projetos e ativos de impacto socioambiental. Esse é o meu pitch. Aí as pessoas perguntam, mas o que é tokenização? Aí vem outras conversas depois disso. E você, Carraro, como você tem falado? Do que é sonhatório? É uma startup de tokenização de impacto. E aí eu acho que eu entendo muito sabe, porque no meu caso, uma startup de tokenização de impacto é muita novidade assim para a galera, sabe? É muita informação assim. Por mais hypado que a pessoa esteja, cara, às vezes a pessoa não consegue pegar eu tava num aniversário na sexta-feira, agora, e eu tava conversando com um querido, que ele é da parte de investimentos, e ele falou assim, olha, ele é uma pessoa antiga, assim, antiga pela idade, né? De setor financeiro, ele falou, cara, assim, tokenização ainda é uma coisa assim que eu não consigo tatear direito, assim, né? E, mas, mas ainda assim eu mantenho uma conversa, eu mantenho e desdobro, eu desdobro as linhas do capítulo do que é a sonhatória. Aí eu me aproximo, tento explicar e coisa e tal, porque desperta muita curiosidade. Tem a questão do nome também, que nem a Sá falou, né? As pessoas ficam muito curiosas, as pessoas elogiam muito. Primeiro, predominantemente vem o elogio e a curiosidade pelo nome, né? E aí depois vem a entender o que é efetivamente o que a gente está fazendo, né? E, e, e é isso. E aí eu tenho recebido perguntas, interações, muito do. Tá, e como eu entro nessa coisa, assim, né? Essa é uma coisa muito bacana, assim, que tem aparecido também. Mas, peraí, onde eu me encaixo nesse negócio da sonhatória? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Essa é a pergunta muito bacana também, parece. E aí, Eu acho muito legal essa pergunta, porque, de verdade, como a Sonhatório, ela é uma plataforma de conexão de várias pessoas, né, de vários atores, qualquer um pode se conectar, né? Ou como doador, ou como investidor, ou como projeto, como captador. Assim, de fato, é muito democrático. Qualquer pessoa tem um papel ali a cumprir. E isso é muito legal. E de certa forma, é, a gente tenta fazer e dar representatividade, trazer para o mundo real o que o nome representa. Porque, às vezes, cada um desses atores envolvidos dentro né, do sistema sonhatório, eles têm os seus próprios sonhos. Né? E aí a gente, dentro do que a gente se propõe a fazer, a gente, querendo ou não, acaba ajudando um pouquinho a realizar esse sonho, né? Seja do captador que tenta, sei lá, aumentar a forma, a captação de recursos, né, que ele faz, seja para o proponente de um projeto que está propondo, às vezes, algo que vai trazer uma mudança significativa para uma região, que vai atender a diversas pessoas, e é um sonho dele, é um sonho daquelas pessoas. Então, querendo ou não, esse laboratório de sonhos, que é da onde o nome ele origina, né? Ele se faz presente. É exatamente isso. Ele está colocando todo mundo ali para realizar. Cada um realiza seu sonho um pouquinho, mas no final das contas é um negócio muito maior, né? É isso. E eu assim, né, voltando para a pergunta o que é sonhatório, eu acho que a sonhatório é também a possibilidade de eu viver o meu propósito, assim, eu acho que tem, para mim, isso muito forte, assim, de ser talvez o trabalho da minha vida ou a realização do meu próprio sonho, assim. Então eu tenho isso muito também, assim, mais do que uma plataforma, mais do que um projeto que vai viabilizar outros projetos, tem a ver também com a minha realização pessoal.
É, e isso, assim, eu sempre, é engraçado, né? Porque assim, eu fiquei quase 30 anos no mundo corporativo, mas desde que eu me conheço por gente, eu penso em empreender. Assim, eu sempre me vi empreendedora. E quando eu falo para as pessoas da Sonhatória, muita gente fala assim, ai, finalmente, é, finalmente você foi fazer o que você sempre quis fazer, assim, eu sempre quis ter meu negócio. E a G, né, que vocês conhecem bem, a gente já montou uns 80 negócios, nós duas, ou seja, nunca foi para frente, mas a gente sempre sonhou em ser sócio em alguma coisa. Mas é importante, porque assim, por exemplo, eu já fiz 1 milhão de coisas. Eu posso dizer que dessa 1 milhão de coisas, dois ganharam notoriedade, tiveram algum, né? Mas desses dois, antes eu fiz 10. Só que assim, eu usei um pouquinho que eu aprendi de cada um desses 8 que não deu em nada, para fazer esses dois que deram alguma coisa. E quem sabe, né, para Sonhatório, trazer toda a experiência também e tal. Então acaba sendo uma experiência mesmo, né? Eu fui aprender. É engraçado, porque isso parece muito papo de coaching, né? Ah, você tem que fazer, que não sei o que lá. E você vai só aprendendo na raça. Só, você vai aprendendo. Você pode ter todas as certezas do mundo. Chega lá na hora, suas certezas elas vão pro beleléu. E aí você aprende a falar, ah, era assim. E aí você vai pro próximo. E assim vai indo. É bem legal. Mas eu fico impressionado com a nossa curva de aprendizado, né? Porque a gente se complementa muito intensamente, assim. E aí, o nosso dia a dia, na Sonhatória, a gente acaba potencializando muito com base na experiência que cada um tem aqui, assim. E eu acho, e eu vejo isso como um fator de sucesso muito importante para o nosso negócio, para a Sim. startup. E um negócio sobre empreender, que é uma das coisas que eu mais gosto. E isso eles colocam muito aqui nesse projeto, que é, por exemplo, Sá, você que 30 anos sendo executiva, quantas pessoas trabalhavam embaixo de você? Nossa, no meu último trabalho tinha 84 pessoas na minha equipe, era uma equipe gigante. Mas, 84. mas em geral, O, 10 a o, 12. o Carraro também, acho que tinha uma galera, inclusive assim, ele tinha até, era uma estrutura até lá, América Latina, né? América Latina e alguma interação global. Localmente eram poucas pessoas que eu tinha gestão direta, mas globalmente, dependendo, o modelo de negócio do último lugar que eu trabalhei, ele não é muito focado em você ter muita estrutura, porque aqui era uma filial, né? Então ele não, se você o projeto que você liderava, aí sim você tinha muita gestão temporária de algumas pessoas, enquanto você e uma gestão transversal de várias áreas para poder você entregar aquele projeto. E aí aquilo podia chegar em 30, 40 pessoas, né, de vários países, né? Não só América Latina, mas também Europa, Ásia, né? E aí, o que eu penso muito, que assim, a única forma de fazer, não só conectar pessoas diferentes, mas pessoas que estavam talvez em momentos diferentes na carreira, elas se conectarem num único lugar em que a junção dessas três pessoas elas formarem uma única coisa, que é a própria sonatória, por exemplo. Porque, assim, o que eu estou querendo dizer? Às vezes as pessoas elas têm medo de colocar seus sonhos em prática, ou ir atrás porque, eu não sei como que vai ser, mas, por exemplo, empreender, que é também colocar igual, você sempre foi seu sonho de empreender, e eu tenho certeza que é o sonho de muita gente, é a única forma de, por exemplo, de colocar uma pessoa, tipo, e colocar eu junto de dois grandes executivos que trabalharam em duas grandes empresas, juntos, trabalhando juntos em pé de igualdade. E isso é a única forma de você conseguir fazer algo desse tipo, empreendendo e colocando, indo atrás dos seus próprios sonhos.
É por isso que eu acho que é muito importante, não só isso que a gente está fazendo, mas mostrar como é importante o sonho, das pessoas irem atrás, e, enfim, de buscar, né? Sim. Você sabe que para mim, eu acho que o que foi. Quando eu conheci, né, você, Rafa, e eu falei assim, cara, eu nem conheço essas pessoas, como é que eu vou ser sócia delas, né? Né? Eu Me metendo. falei assim, que maluquice, né? Porque, né, eu não tenho, não conheço, não sei como a Ingrid, não sei nada. É, mas assim, eu tive muita segurança, acho que em você, porque você já tinha feito, já tinha quebrado a cara, já tinha dado super certo, tudo já tinha acontecido. E aí eu lembro que você vinha com muita ferramenta, assim, não, vamos fazer o Canva, vamos fazer, não, isso tem que fazer desse jeito, senão não dá certo. Você tinha um passo a passo que dava para mim a segurança de que você de fato sabia fazer. E tinha o Carraro que era, para mim, assim, pô, ele conhece muito de finanças, né? É a formação dele, conhece de risco, então eu me sentia muito segura de que vocês me complementavam naquilo que eu não tinha. É, e eu realmente acho que a gente é um trio muito complementar, assim, até quando eu penso. Tem o Fepas também, né, que está aqui no bastidor e que termina de complementar, é o nosso quarteto, mas é, quando eu penso assim, quem que será a primeira pessoa que a gente vai contratar, o primeiro funcionário? Eu não consigo pensar ainda no perfil, sabe, assim, do que falta. É óbvio que a gente, nesse momento que a gente está buscando até mentoria, a gente precisa de um cara bom de marketing, a gente precisa de um cara bom de jurídico para ajudar a gente, mas eu realmente acho que nós três reunimos qualidades que nos dão essa possibilidade de fazer a sonhatória acontecer, assim. Eu acho que é um motivo que a gente tem. Sim, sim. É o que vai fazer as coisas. É assim, né? O complemento que faz as coisas caminharem para frente e que, em breve, assim, caminhar para frente. Que, se for ver bem, a gente tá com um negócio aí. Tá faltando a plataforma entrar no ar e a gente começar a movimentar tudo que, por exemplo, você e o Carraro já estão ali, a gente já tem. É que as pessoas elas não sabem, mas a gente já tem clientes, a gente já tem possíveis doadores para os projetos, a gente já tem captadores que são nossos parceiros, a gente já tem conversa enfim, com toda a cadeia que a gente que engloba a Sonhatório, a gente já tem contatos, acordos, contratos e tá tudo caminhando muito super bem, assim, eu acho que agora só assim, a gente, se for pensar como um laboratório, a gente tem todos os ingredientes, agora a gente está colocando tudo no caldeirão para começar. Tô misturando laboratório com um negócio de bruxaria, né? Mas a bruxa é uma, né, tá ali no laboratório, colocando um pedacinho de cada. Mas para assim, mas para 2025, a quantidade de coisas feitas por nós assim, realmente a gente está assim no modelo de negócio assim muito acelerado, porque é impressionante. O modelo tradicional não teria feito o que nós fizemos nesses 6 meses. Assim. É muita coisa. É muita coisa. Tanto juridicamente, quanto na estruturação de negócio, quanto na atração de clientes para o nosso negócio, né? A curiosidade. A gente tem uma jornada assim, é muito intenso, né? Todo dia eu reflito nisso, né? O nosso dia a dia é muito. Todo dia a gente dá um salto de aprendizado e a gente sempre sai com um resultado muito bom no final do dia e a gente se complementa muito na curva de aprendizado de cada um. Mas eu arrisco falar que poucos negócios com propósito que a gente tem conseguiram alcançar em tão pouco tempo esse nosso. Cadê o Scott? Tá faltando o Scott, olha só. O Scott tá. Então, eles conseguiram, né, alavancar e fazer um negócio como o nosso, assim, de verdade. Eu tenho muita
eu tenho muito orgulho do que a gente está fazendo. Muito orgulho mesmo, assim. É impressionante. Não, é bacana. E startup é meio isso, né? É muito dinâmico, é muito rápido, as coisas mudam de um dia para o outro. E é gostoso. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostava do mercado cripto é porque, por exemplo, eu ficava lá esperando uma ação subir 2 meses para ter algum resultado, às vezes, né? A não ser que eu vi uma notícia bomba. Cripto não. Cripto, às vezes, você dorme rico e Mesmo você acorda pobre. Ou você acorda, você dorme pobre e acorda rico. É assim, né? A montanha você fica maluco. E a startup é isso aqui, né? É loucura, todos os dias. É impressionante. É impressionante. Impressionante. E isso reflete o potencial que a gente tem sempre, diariamente, né? Então, é muito exponencial o que a gente tem de. É uma figura aqui. É muito exponencial a figura, o que a gente tem de aprender de negócio e de expansão diariamente, assim. É muito forte, né? É muito olha forte. o seu gatinho ali atrás. Mais um. Chegou. Eu acho. Uma coisa que eu acho que eu queria já, né, dizer para o pessoal que vai estar assistindo é que essa aqui é a primeira live, inclusive por isso que a gente está aqui ainda aprendendo como que faz. É a nossa primeira live de várias que a gente vai fazer. E nas próximas, a gente quer, acho que a gente vai definir uns temas, mas talvez abordar o que a visão, ou abordar cada ator, né, dentro daquele processo, falar um pouco sobre as leis, né, de incentivo que são muito importantes, que apanha tanto na internet, principalmente lá no X, e que talvez a gente mostre um pouquinho um outro lado, um lado das coisas que realmente funcionam. A gente vai começar, né, a fazer essas lives sempre aos domingos, né? Aos E, domingos. na verdade, a nossa ideia é que as pessoas não sofram com a musiquinha do Fantástico e venham ouvir a gente. Antes de, Não precisa. de- do, antes do Fantástico terminar, você já desliga, porque tem aquela sensação, né? Tá com a musiquinha do Fantástico, você fala, puta que eu parei, amanhã tem que acordar cedo, pegar busão. E aí, assim, não, cara, você pode assistir a Sanatório, a live, Sonha Então, Live, espero segunda-feira. assistir a Sonha É um Live e talvez se inspirar a realizar seu sonho também, É isso né? aí. Em um dos atores ali. Se não tiver dentro de se for captador, se proponente de projeto, doador, se você não conseguir se identificar em nenhum desses pontos, talvez você também se identifique e fale assim, putz, eu vou empreender também igual esses malucos estão fazendo, e aí eu vou botar meu sonho em prática, né? Então, talvez eu Nossa, acho que. boa, boa. Certo? Certinho. Muito É isso? É isso. É isso. Acho que daí na próxima a gente vai. A gente pega umas perguntas aí para a galera para ir respondendo sobre a sonatório. Acho que tem muita. Porque a gente falou, e a sonatória, ela tipo tentar explicar o que é o tempo. Se alguém consegue explicar o que é o tempo, ninguém consegue explicar o que é o tempo, né? Mesmo assim, tempo, o que é o tempo? Todo mundo sabe o que é. Então as pessoas elas vão começar a aprender sobre o que é sonatório e aí, ao longo de todas essas lives, a gente vai mostrando o que é possível, né? Com ela, o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo e o que a gente está querendo mudar de verdade, que é um negócio muito, muito legal. É isso aí. Então a gente aguarda mais perguntas e mais audiência. Queremos ter mais pessoas aqui. Exato, exatamente. Para essa primeira eu gostei muito. Estou muito feliz e eu acho eu sempre faço questão de reforçar muito ó, a gratidão que eu tenho para estar com vocês nesse projeto. Assim, para mim é muito importante. Eu estou me ressignificando, mas eu não imaginava que ia ser tão forte e tão positivamente assim com vocês. Assim.
A Sonhatório realmente, eu acho que aqui em nós, como cofundadores, é algo importantíssimo e com uma potência